queridos irmãos, companheiros no Ideal Espírita, toda a região da Serra da Canastra, Piuí, nós possamos permanecer, continuarmos naquela trajetória de estabelecer aquela conexão de coração para coração e podermos verdadeiramente criar um campo novo de trabalho junto à espiritualidade maior. Nós vamos conversar hoje em torno da liderança e dos aspectos relacionais da comunicação interpessoal, porque o aspecto da liderança são muitos amplos, mas nós precisamos ver no primeiro momento o quão difícil é para nós comunicarmos, o quão difícil é para nós estabelecermos relação, o quão difícil é mantermos o entendimento. Vamos ver aqui alguns aspectos, tomara que a gente consiga. Nós vamos fazer alguns exercícios, coisas simples, nada demais, se ninguém preocupar, não vai ninguém ser exposto, não vai ter que vir à frente não. É só para a pessoa responder para ela própria. Nosso trabalho é sempre muito individual, sem muita preocupação da questão, é só para a gente ir entendendo. Então, dentro do processo, as coisas vão acontecendo. Vamos guardar as expectativas e vamos lá. Liderança com Jesus. Esse versículo do Evangelho de João, capítulo 17, além de outros, ele vai definir para nós um processo que vamos entender como lei de unidade. Jesus diz assim, falando com Deus, para que todos sejam um. E assim como tu, Pai, está em mim e eu em tu ou em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A lei das unidades coletivas. Todo o sistema universal, ele é baseado em lei de unidade coletiva. Toda unidade é um coletivo. Mas para que essa unidade coletiva ela funcione perfeitamente, é preciso que haja uma linha de interação e de relação nas hierarquias e no funcionamento. Se nós buscamos um átomo, nós encontramos todas as subpartículas regidas pelo núcleo e funcionando em estado perfeito de funcionamento. A célula também, quando uma célula, uma das organelas da célula dissocia ou divorcia ali daquele funcionamento, nós temos uma patologia. O órgão, todas as células de um órgão trabalham equilibradamente para que aquele órgão esteja funcionando perfeitamente. Quando uma parte deste órgão desarmoniza, então nós perdemos. O organismo é assim, toda engrenagem para que ela dê o fruto esperado com êxito, ela obedece a princípios que regulam a hierarquia do seu funcionamento. E assim é também nas relações humanas. Nas nossas relações nós precisamos estar estabelecidos de uma maneira que a nossa unidade coletiva, cada qual cumprindo a sua função, esta função sendo bem executada, nós teremos o todo que reproduz perfeitamente. Esse é o objetivo. E as unidades do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, elas funcionam por uma lei que as administra de fora. As formigas têm a sua organização no formigueiro, onde cada qual presta o seu serviço em obediência plena a um instinto fundamental. Não tem erro. Nós não vamos ver formiga fazendo greve. A formiga pode não conseguir levar o matinho para o formigueiro, porque ela mata no meio do caminho, pisando na cabeça dela. Mas se não matar, ela vai. Ela não faz greve, ela não foge à regra, não é? Nós não vemos o zangão zangado com a rainha, eu não vou mais trabalhar com a rainha não, ela pega o mel melhor, tudo para ela, não, né? Mas quando chega no reino humano, não tem instinto. Quando chega no reino humano, não tem regra de fora absoluta que impõe a condição para obedecer o fluxo do coletivo. Quando chega no reino humano, abre-se o livre arbítrio, abre-se uma possibilidade de adesão, de contradição,
de rebeldia, de entusiasmo, de rigidez, nos vários postulados. E aí, naturalmente, nós vamos estudar muito sobre as comunicações para conseguirmos verdadeiramente criar um grupo, e este grupo, com um núcleo nas suas hierarquias operacionais, ela conseguir atender, dar o recado e produzir com êxito. Então Jesus, quando propõe aqui, ele diz, todos devem ser um, porque eu já sou um contigo, Pai, não é? Eu estou em ti, tu estás em mim, mas eles precisam estar em nós. Se nós não estivermos em Cristo e em Deus, nós não seremos uma unidade. Eles já são, mas nós ainda não somos, né? Não estamos ainda nesse processo. Bom, então no nosso trabalho nós vamos fazer uma pergunta. Aliás, nós vamos fazer muitas perguntas, sem precisar de ter muitas respostas, precisar de cada qual refletir dentro. O que será pior? Pergunta os entendidos. A falta de visão ou muitas visões? Nós reunimos um grupo para uma tarefa, aí ninguém sabe o que sugere, não tem nenhuma visão, não tem nenhuma sugestão, ficamos ali parados, a mercê. Ou então 10 pessoas, 10 sugestões completamente diferentes, e qual nós vamos escolher, não é? Aí escolhe uma, as outras 9 ficam muitas vezes insatisfeitas. Por que não escolheu a minha? Por que escolheu do outro? Não é? Então, o que é pior? Muitas ou nenhuma? É um processo de pergunta para refletirmos o nosso aspecto de estudo. Os provérbios, eles já começam a dar uma ideia para nós. Quando a sabedoria que escreve o provérbio diz assim, no capítulo 29, versículo 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que é a profecia? A profecia, nesse caso, é uma orientação de fora que define a atuação de quem está dentro. Se nós seguirmos apenas a ideia da nossa lógica íntima, do ego, do interesse pessoal, nada vai funcionar. Imagina que tem coisa mais diferente do que um casal, um homem e uma mulher. A visão da mulher é de um jeito e a visão do homem é outra. Se não houver um acordo na observação da família, nós vamos ficar cada um chutando para um canto, nunca terá convergência. É preciso sair e ordenar, e isso está estabelecido na profecia. Qual que é a profecia no caso? A profecia é o funcionamento de um lar, o funcionamento da estrutura básica da sociedade. Mas não paramos aí em qualquer das organizações humanas. Se nós não tivermos a legislação de como aquilo deve funcionar, vamos corromper. Imagina o trânsito, não tem sinais convencionados? Se nós não tivéssemos os sinais convencionados, seria uma loucura o nosso trânsito no mundo ocidental. Porque se nós formos lá na capital da Índia agora, não tem sinalizador de trânsito, não tem marca no asfalto, não tem nada, é uma loucura, mas eles têm uma ordenação. Aquilo não acontece automaticamente, eles têm uma ordem, eles têm uma legislação que define aquele acontecimento daquela maneira. Mas trazendo para o nosso caso, a nossa regência municipal, de cidade ou do trânsito da cidade, ela tem uma ordenação. Todas as instituições têm a sua. Então a profecia é aquilo que ordena, é o mandamento, é aquilo que dá ordem, é aquilo que define de fora para dentro como lei. Nós falamos que no animal tem uma lei que é de fora para dentro e que instintivamente o animal obedece. No nosso caso, a profecia é uma lei que de forma livre-arbítrio, com liberdade, nós aderimos a ela. E ao aderir a essa lei, ao acatar essa lei, nós funcionamos. Então, sem a profecia, o povo corrompe, uma desordem, né? Se uma nossa célula desobedecer o princípio coordenador do cérebro, ela desloca daquele órgão para o outro lugar e ela vai gerar um câncer. O câncer é a rebeldia de uma célula no organismo. Ela não quer funcionar conforme o organismo, ela funciona por ela própria.
Então ela sai do fluxo mental, da unidade do organismo inteiro, da coordenação do perispírito, e começa a funcionar livremente. E nesse sentido, ela faz o movimento dela, gera um câncer. E aí o corpo não aguenta, né? O corpo morre. E essa visão, tendo essa visão, uma visão produz alinhamento. A profecia dá uma visão. Então, quando nós lemos o Evangelho, pega o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, o espírito Asclepios aparece lá em nosso lar, materializa, manifesta em nosso lar. E depois das orientações gerais, o povo pode perguntar, o grupo pode perguntar questões particulares. A cada pergunta que era feita, ele abria o pergaminho e um versículo do Novo Testamento era apresentado para o grupo como resposta. É a visão. Então a nossa orientação está toda no Evangelho, está toda na Boa Nova, nas linhas dos testamentos do Velho e do Novo. E a visão produz alinhamento, porque ela retira do egoísmo, retira do interesse pessoal e dá a ideia do coletivo. A meta, o coletivo, predomina sobre o indivíduo. Então a visão produz alinhamento. E aí o provérbio continua dizendo para nós na sua sabedoria, 30, 27. A imagem dos gafanhotos. Eles vão dizer assim: olha, os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. O que rege naquele momento ali é o instinto, né, da fome e do que eles têm que atender, mas não tem rei, então não tem uma hierarquia, é bando que repartem. E quando um gafanhoto, uma turma de gafanhoto invade uma determinada propriedade rural de produção, ela dizima tudo, não é? É uma das pragas do Egito, uma das 10 pragas do Egito. E nós hoje não podemos mais andar em bandos, cada um se repartindo conforme o próprio interesse. É preciso que a nossa orientação extrapole gafanhoto. Hoje no estudo do Apocalipse nós vamos falar um pouquinho de gafanhoto, que vai aparecer gafanhoto lá. Vamos retomar esse versículo e vamos falar um pouquinho dele, porque naturalmente é preciso extrapolar os elementos do gafanhoto, né? Ele está apresentado aqui para dizer que cada qual por si não produz bem dentro da sociedade. Ainda no Velho Testamento, buscando algumas expressões do Velho Testamento, nós vamos ver a visão de Abacuque. Diz que a visão produz alinhamento. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim faltará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deu para entender o que ele quer dizer? Tem dúvida? Vamos ver aqui, olha. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim faltará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Parece enigma, né? Primeiramente, se cada um de nós fosse atender a essa orientação, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Como que nós faríamos esta? Em que material, em que tipo de estratégia nós utilizaríamos para atender essa sugestão? O que você faria? Não, para atender aqui, especificamente, literalmente, para fazer isso que ele mandou. Escrever a visão para alguém ler. Onde que a gente poderia fazer isso? Como? Um outdoor? Um outdoor pode ser, não pode? Quando nós passamos pela BR, correndo, né? Correndo nós passamos. Dá para ler o outdoor? Se for uma plaquinha miudinha, dá para ler? Não dá não, né? Então tem que ter letras garrafais. Um outdoor, uma placa, né? Estamos passando e precisa de uma placa de orientação. Então, isso aqui é a orientação. E aí, o outdoor, vamos pegar uma placa do trânsito. Diz assim: a alguns metros, alguns quilômetros, tem quebra-mola, ou tem qualquer objeto lá, qualquer coisa.
até o fim ele faltará. Então, enquanto não chegar naquilo, não vai acontecer, não é? Mas ele não está mentindo, não. No tempo certo ele vai acontecer. Olha, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Cada coisa acontece na hora certa. Se nós colocarmos, por exemplo, para ter ideia disso, né? Nós somos precipitados. Para eliminar a precipitação, colocamos uma determinada panela ao fogo com água e esperamos a fervura, né? E aí fica lá olhando, ansioso, porque não ferveu. Mesmo? Aí fala assim, esse negócio não ferve não. Vira as costas, a hora que vira as costas, ferveu. Se for leite, é pior ainda, né? Aí o que acontece? A gente fala assim, quando se olha para o negócio não ferve não, não é? Mentira, não tem nada disso não. Não tem nada disso. Nenhum olhar é capaz de impedir a fervura quando ela chega no tempo certo. Não demora. A nossa ansiedade é que não vê o tempo passando. Então acha que está mentindo. Esse negócio vai ferver não, não vai ferver não, não vai ferver não. É porque não esperou o tempo adequado. De tanta ansiedade, virou as costas. Aí chegou a hora da fervura, ela ferveu. É assim que acontece. Por quê? A visão está dizendo que até o fim ela faltará, até o tempo adequado. E aqui nós estamos trazendo isso porque na nossa lei humana, retirando aqueles elementos mais objetivos e biológicos, quando é organismo de atuação coletiva e social, a nossa ansiedade põe muitas coisas a perder. Muitas coisas a perder. A nossa precipitação faz com que haja perda nas relações. Então, se nós temos um período de 4 anos, de 3 anos, para gerir um determinado instituto, às vezes no primeiro mês já se espera muito resultado e não é possível. Se nós semeamos determinado vegetal e para ele dar o fruto, tem o tempo certo. Mas os vegetais nós sabemos que eles vão dar frutos, mas a relação humana nós não sabemos. Começa a namorar, começa a namorar, começa a namorar e começa assim, vai ou não vai? Começa a dar uma angústia, né? Para algum lado, para outro não dá angústia nenhuma. Então vai depender de qual posição que nós estamos. Mas a visão está falando, coloque em letras garrafais, coloque em letras que quem esteja vendo, passando, correndo, tenha condição de ler, mas que saiba que aquilo que está proposto vai acontecer. Todos os fundamentos são assim. Imagina-nos, nós estamos ouvindo o fim do mundo desde que Moisés esteve aqui na terra, depois Jesus. E cada dia a gente tem um ano diferente, né? Vai ser no ano 99 para 2000, não aconteceu nada. Vai ser para 2000 para 2001, não aconteceu nada. Vai ser em 2012, não aconteceu nada. Vai ser em 2019, não vai acontecer nada. Vai ser em 2030, não vai acontecer. E a gente coloca data, né? Porque nós não sabemos lidar com o tempo, não aprendemos a olhar o tempo. Vamos ver, né? O que orienta a nossa visão? Aqui agora começa como que nós, espíritas, cristãos, começamos a definir a nossa visão, ou a acatar aquilo que a define. Jesus falou assim, está no Evangelho de Mateus, no último capítulo: portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, sem exclusividade. Por que somos exclusivos às vezes? Mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Unidade. Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade. Vamos esquecer esse negócio da trindade aqui, 3 deuses num só, um só em 3 formas. Não, é uma unidade, cada qual fazendo sua parte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. Tem ordem, orientação. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Pode ser que nós agora, como espíritas, já comecemos a entender a presença de Jesus, do Cristo em nós, diariamente. Mas na regência humana, de fato, nós não acreditamos nessa presença constante. Nós vivemos mais pelos nossos próprios instintos, impulsos, desejos, interesses, do que em obediência à orientação dele. Estamos começando a aprender
a ter Jesus como guia e mestre. Nós vamos trabalhar liderança e comunicação. Veja o que nós estamos vendo aqui, porque são aspectos que definem um trabalho gigantesco na nossa intimidade para atender ao interesse dele e perguntar: que queres que eu faça? Quantos de nós alegamos que não damos conta de seguir regras, mandamentos, orientações? Quantas vezes? Isso eu não dou conta não, não estou preparado para isso ainda não, coitado de mim que estou longe ainda, não é? Se ele falou que pode fazer, que deve fazer, é porque já dá para fazer. Então essas questões, é lógico que nós vamos habituando, disciplinando, adestrando. Para isso tem que ter boa vontade, disponibilidade e interesse. Vamos caminhando, né? Para vermos aonde nós vamos chegar. Qual que é a visão para a instituição espírita? Nesse sentido que ele colocou ali. A visão dá a diretriz para a instituição espírita. Essa é a nossa diretriz, toda casa espírita, visão da instituição espírita. Primeira coisa, aumentar o número de flutuantes. Flutuantes era um termo usado na época de Kardec. A pessoa ia um dia, não ia outro dia, ia uma reunião, não ia outra. Flutuante. Nós precisamos, pela propaganda espírita, aumentar o número de flutuantes. Todos os dias deve ter chegando gente nova na casa espírita. Todos os dias. Todos os dias que a casa espírita funcionar, nós precisaríamos ter chegando no mínimo um. E é preciso perguntar todos os dias: tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Aí um levanta a mão, 2, 3. Imagina, nós temos um grupo, 10. Se todo dia chega, vamos imaginar que a reunião seja uma vez por semana. Segunda-feira é a nossa reunião. Nós temos 10. Tem 52 segundas-feiras no ano. E se toda segunda-feira chega uma pessoa nova, no final do ano nós deveríamos ter quanto na reunião? Os 52 mais os 10, né? 62. E aí costuma chegar no final do ano com 50. O que aconteceu com os flutuantes? Chegou, veio, foi embora, voltou, chegou, veio, foi embora, voltou. Então aqui a nossa visão é, dentro da hierarquia, aumentar o número de flutuantes de 1 para 2, 3, 4 por cada segunda-feira, transformar os flutuantes em estáveis. Como que faz isso? É uma programação da casa espírita, é uma preocupação da instituição espírita. Como transformar aquele que é um visitante esporádico, aquele que vem vez por outra, vem por causa de um passe, por causa de um tratamento, em estável, em alguém que repita 1, 2 e esteja todas as segundas-feiras do ano assistindo a reunião. É claro que excetuando um dia com uma enfermidade, uma viagem, qualquer coisa assim, lógico, não é? Mais ainda, é preciso a casa espírita ter a visão de transformar os estáveis em trabalhadores. A casa espírita é movida pela caridade, moral e material. E a caridade, no seu sentido material, são tarefas. Tarefas que vão albergar todos os integrantes da casa espírita. Então tem o que fazer. Todo mundo tem que ter obrigação, tem que ter o que fazer. Para além da reunião, do estudo, ele tem algo a fazer. Então ele tem que tornar trabalhador. Ele tem que contribuir de alguma maneira, concretamente, com a instituição. Transformar os trabalhadores em servidores e líderes. Aí aqui é o plus, que é o passo superior. Então essas etapas são necessárias, as etapas, claro, para atingirmos esse patamar superior da liderança, esse patamar superior do servidor. E se nós não estivermos organizados, nós não conseguiremos fazer isso. Se não houver visão e ordenação, se não estiver bem claro as regras da convivência, se não estiver bem claro todas as expressões de nossa atividade, nós não conseguiremos fazer isso. Nós já temos claro, por exemplo, na casa espírita, que a reunião é segunda-feira às 19h30, ela não começa às 20 horas não, começa às 19h30. No campo espírita, a disciplina do horário está colocada, não é?
Então a reunião começa, tem dia certo. Então, alguém que disser assim para um cunhado, para o vizinho, para um amigo: ó, lá no centro espírita, segunda-feira, 7h30 tem reunião. A pessoa pode vir que tem, não é? Mas é preciso, além de ter a reunião, nós temos uma programação, aí dentro do caso, cada casa espírita, né? Uma programação anual dos assuntos a serem tratados, uma visão geral. O que é que eu quero trabalhar como assunto, onde eu quero chegar com os temas, o que é que eu quero estudar com o Espiritismo. E aí, todos nós temos uma planilha ou algum lugar que seja fixado com o funcionamento. A tarefa do passe, a visita fraterna, ou seja, tudo isso são etapas que vão nos ajudar verdadeiramente a atender às expectativas que a vida apresenta para nós. Antes de entrar aqui, vamos fazer um exercício? Distribui para nós aqui, por favor. Distribui aqui. Aí, cada qual faz o seu, tá? Aqui, caneta também, leva a caneta. Deixa eu ver quantas pessoas. 3. Quem tem caneta não precisa pegar, não. É rapidinho, é um exercício. Leia. Tá aí. Responda rápido. Já tem tudo. Eu cheguei ao oitavo institucional. Eu cheguei. Olha a instrução. Diga, eu cheguei na instrução. Estou quase terminando. Eu cheguei a dar instrução. Estou quase terminando.
Todos acabaram? Está cumprindo regra, né? Só fazer o quase terminar. Podemos avançar? Eu não estou cumprindo a regra, eu falei que dá 5 minutos, ainda deu 3, 4 minutos aqui. Falta 1 minuto. Deu? Legal? Todo mundo compreendeu? Todo mundo cumpre regras? A gente não cumpre regra, não é mesmo? A gente pega o livro e já vai direto no capítulo 1. Não lê o prefácio, não lê a introdução, não lê quando foi publicado, não sabe nada do copyright, né? E lá na primeira página tinha escrito para ler só a página 50 do livro, né? Cumprimento de regras, olha aqui. Primeira frase que está escrito, aí se chama ansiedade. A pressa de responder. Seu primeiro a entregar a prova. Inicie o trabalho o mais rapidamente possível, após ter lido todas as instruções com muita atenção. Ninguém lê e vai. Agora você chega na última, diz assim, 18ª. Agora que já leu todas as instruções com muita atenção, resolva somente a que corresponde ao número 5. Não precisava tossir. Quem que levantou? Que legal, bacana, né? Então o cumprimento de regra é isso, gente. Quando a gente fala assim, não, porque a gente acha que a vida é fácil, que viver é coisa simples, a gente entende tudo, que compreendeu que a gente cumpre regras. Nós não cumprimos regras. Já começamos a ver aqui, isso aqui é um trabalho feito, né? Pesquisadores dentro das organizações. Nós fizemos um seminário na Federação Espírita Brasileira, participamos desse movimento e achamos ele importante nesse processo, porque a precipitação, a ansiedade, o querer fazer tudo rápido, às vezes nos coloca nessas questões, né? E nós não conseguimos, então, de fato, atender a tudo aquilo que define. Vocês viram aqui o tanto de pacote que tem? Tem mais? Tem, mas agora é só leitura. Pode ficar com as canetas aí que vai ter outro exercício depois. Mas não é pegadinha não. Distribui. Isso, toma. Não é mais Depender de falar para tossir, não tossir, não está tossindo. Vamos ler esse texto sobre liderança. Esse texto foi psicografado pelo Divaldo Franco, é da Joana de Anjos. É um texto extenso, Joana de Anjos gosta de escrever muito, né? Mas nós vamos ler com carinho, porque ele nos ajuda
Muito. Vamos ler? Está no livro Liberta-te do Mal. Lideranças. Toda ideia de enobrecimento humano e todo serviço que contribui para o desenvolvimento intelecto e moral da sociedade, a fim de alcançar os objetivos a que se propõe, dependem daqueles que os vitalizam com a sua dedicação, assim como das pessoas que se transformam em líderes, apresentando-os em toda a parte e conduzindo-os com segurança moral e emocional. Normalmente, quando se diluem em organizações de benemerência, instituições comerciais, sociais, educacionais, religiosas ou culturais, na raiz do fracasso encontram-se a inabilidade de condução e de manutenção daqueles que se lhes tornaram responsáveis. O líder é alguém que dispõe de um imenso arsenal de valores colocados a serviço do labor que abraça. Deve ser portador de conhecimento especializado na área em que se movimenta e dotado de um grande senso psicológico para poder comunicar-se com aqueles que participam da atividade a que se entrega. Em razão da grandeza e do significado possuídos pela mensagem de que se torna instrumento, deve apresentar-se portando equilíbrio e entusiasmo, trabalhando com afinco e sem desânimo em favor da sua implantação no solo generoso da humanidade. Sabendo que nem sempre será bem aceito, porque toda proposta nova que objetiva a mudança de hábitos gera conflitos, permanece em calma, mesmo quando os distúrbios e as reações se avolumam à sua volta, prosseguindo com fidelidade ao dever, sem queixas nem recriminações. A força do seu comportamento, como decorrência da sua convicção, fala mais alto do que as suas palavras, e a maneira como se conduz responde com eficiência pela qualidade que se reveste o seu propósito. Tem paciência, não antecipando acontecimentos, nem desejando a mudança radical do contexto social, como se for um novo Messias da era nova de redenção da humanidade. Reconhece as próprias limitações e se esforça por se melhorar, adquirindo experiência no dia a dia, sem enfado nem desgosto, mas com a certeza da vitória no momento oportuno. O líder é um lutador que se destaca no conjunto social pelos valores éticos e pela exemplificação elevada. Quando incendiário, destrói o que há de melhor e que necessitava ser modificado em vez de destruído. E quando questionador, demonstra a insegurança que o caracteriza interiormente, portando-se como criança maltratada que choraminga ante os desafios. A liderança é muito importante na divulgação do pensamento, dos ideais, das experiências, de tudo quanto constitui patrimônio da humanidade. Podemos identificá-la muito bem apresentada naqueles que se notabilizaram pela perversidade, que apresentaram teorias absurdas e destruidoras, teses desestabilizadoras, rebanhando as massas desesperadas que os transformaram em novos mitos, atendendo-lhes às paixões e aos desregramentos sem pensar. Todos, porém, terminam sucumbindo ao impositivo da loucura em que estertoram consumidos pela voragem do tempo, que a nada nem a ninguém poupa. O líder do bem é diferente, porque se faz condutor da paz e da esperança, da solidariedade e do amor, às vezes sendo também imolado em fidelidade aos sentimentos íntimos de que é portador. A liderança é um fenômeno psicológico natural que caracteriza determinados indivíduos e que outros, por meio das técnicas de comunicação, conseguem alcançar, nem sempre com o mesmo êxito, conforme ocorre com os missionários do amor e da verdade.
Se te candidatas a servir em qualquer mistério de elevação moral e espiritual, especialmente naquele que diz respeito à edificação do bem e da caridade, do amor e da verdade entre as demais criaturas humanas, está errado aqui, né? Municia-te de harmonia e de ternura, a fim de atrair seguidores sinceros que sintonizarão contigo. Confia na força dos teus propósitos, mas mantenha a mansidão que estimula a coragem que dignifica, sendo enérgico quando necessário, sem seres rude, porque não sejas compreendido ou aceito. Recorda que és o idealista e não os outros, portanto, a tarefa pertence-te e deves perseverar afeiçoado ao exaustivo labor a que te propões. Vai falar para mim. Não espere facilidades pelo caminho, porque a tua é a mensagem de transformação moral da sociedade aflita, que necessita de roteiro para caminhar com segurança rumo à felicidade, aos objetivos existenciais dignificantes. Em torno de todo líder encontram-se cooperadores sinceros, mas nem sempre portadores de elevação, que geram dificuldades e impedem o bom relacionamento com aqueles que desejam participar dos empreendimentos nobilitantes. Não te permitas cercar de pessoas ditas afeiçoadas que pretendem isolar-te dos outros, justificando que és eleito para os grandes eventos, para as realizações que outros não têm condições de executar. Esse bafio pestilencial do elogio vulgar, da bajulação doentia, é um grande perigo para o trabalhador idealista. Sê sincero, mas não grosseiro. Sê gentil, não convindo, porém com erro. Sê dedicado, no entanto, não te permitas perder o rumo, tornando-te fanático. Sê veraz, mantendo-te austero diante da maledicência e da calúnia. Demonstra pelos atos a tua formação moral ante os embates perversos do caminho de testemunhos. Nunca te defenda das acusações verdadeiras ou injustas, porque isso constitui perda de tempo, fornecendo material incendiário aos ociosos, que se fazem inimigos gratuitos de todos aqueles que aspiram pelo melhor e trabalham pela dignificação da sociedade. O silêncio é portador de uma força moral mais eficaz do que o excesso de palavras, justificando o comportamento. Expõe os teus objetivos sem pretensão, dando aos outros o direito de seguir aquilo que semeia, porém sempre sem ansiedade, aquilo que melhor desatenda aos anseios da mente e do coração. Semeia, porém, sempre sem ansiedade nem tormento. Demonstra que a excelência da tua atividade está apresentada na maneira como ages, como segues, como te comportas em relação a todos. O verdadeiro líder não se jacta, não se percebe, nem se percebe, sendo notado pela facilidade com que as pessoas o cercam e o seguem com espírito de bondade para com todos e de compaixão para com aqueles que se fazem inimigos. O mundo sofre muito a falta de lideranças do bem. Pessoas afoitas assumem tarefas e pensam em se tornar líderes sem a menor estrutura emocional, vivendo angustiadas, queixosas, briguentas, infelizes. Como o bem pode fazer tanto mal? Porque certamente não é o bem que as conduz, mas sentimentos outros de transferências psicológicas, de conflitos, ocultando a vaidade, disfarçando a prepotência. O líder consegue apaziguar os conflitantes sem partidarismo, apresentando o caminho da harmonia e do dever, sendo justo e amigo de todos. Se pretendes liderar qualquer forma de atividade, trabalha-te interiormente, renovando os teus sentimentos, enriquecendo-te de forças morais para a integração no espírito do serviço. Medita e trabalha com naturalidade, sem forçar humildade aparente, nem assumir aspecto de santificação. Todo ser humano tem momentos felizes e outros menos bons. Não te aflijas quando fores mal sucedido em qualquer atitude.
desculpando-te e repetindo a experiência como qualquer outro, porque não és especial nem irretocável. Em qualquer situação, recorda-te de Jesus, o líder por excelência, tendo nele a diretriz e o modelo, e nunca te equivocarás, nem perderás o rumo. O texto é muito grande, mas ele fala para nós todo o processo da liderança, do líder, do liderado e das conjunturas. Então nós vamos, depois outra hora, cada qual ler em casa, para nós irmos refletindo. Então aqui nós teríamos alguns itens desse texto da liderança que nós já lemos. Nós vamos só deixar apresentado e passando, né? Porque a nossa instrutora, ela apresenta algumas questões muito importantes e interessantes nesse sistema. O líder é alguém que dispõe de um imenso arsenal de valores colocados a serviço do labor que abraça. Conhecimento especializado, senso psicológico para poder comunicar-se, equilíbrio e entusiasmo, permanece em calma, prosseguindo com fidelidade ao dever, tem paciência, reconhece as próprias limitações. Então são condições naturais quando nós vamos trabalhar num sentido de aprendermos nós mesmos a gerenciarmos a nossa vida, a gerenciarmos a vida naqueles climas que estão à nossa volta, né? Cuidados a tomar na liderança, diz a Joana de Ângeles. O líder, quando é incendiário, ele destrói o que há de melhor, né? Porque às vezes tem líderes incendiários, né? Um dos maiores líderes incendiários que o planeta já conheceu chama Adolfo Hitler, né? Mas não vamos ficar só nele. Do Adolfo Hitler, que conduz uma nação, até nós mesmos, na nossa instituição, na nossa casa, nós podemos ser incendiários, né? Destrói o que há de melhor e que necessitava ser modificado em vez de ser destruído. Nós estamos numa época que a lei de destruição está em voga, tudo está sendo destruído, né? E quando o questionador, quando o líder não se atém à sua função de só questionador, ele demonstra a insegurança que o caracteriza interiormente, portanto-se como criança maltratada e choraminga antes do desafio. Então, são questões, né? Está aí tudo no texto, é só para um ponto ou outro que nós recolhemos para situar o nosso processo, né? O líder precisa saber comunicar. O liderado precisa saber comunicar. E a comunicação, então, é a palavra da vez. Comunicação é a grande questão da nova era. Nós vivemos na década de 90, a década do cérebro. A década do ano 2000, a década da informação. A década que se abre agora, após esses períodos da informação, é a era, a década, é mais do que a década, né? A década da comunicação. Nós ainda não temos comunicação. Nós temos, por enquanto, informação e tecnologia. Nós vamos ver isso aqui, porque é muito importante. Comunicar, não apenas noticiar, porque achamos que a notícia comunicou e ela não comunicou de fato, não. Então vamos no nosso processo agora, que buscamos uma expressão, entrar num outro clima. Diz o Evangelho assim, João, Jesus falando, 3,17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então não basta saber. Sabendo, torna bem-aventurado se as fizerdes, se as praticardes, colocar em ato. Então vamos lá. Informação diferente de comunicação. Olha, nós tivemos no ano 2010, as organizações que trabalham com informação, a gente fala comunicação, mas vamos dizer assim, informação, a mídia que informa, mas não comunica. No ano 2010, nós produzimos mais notícia e mais informação do que todos os últimos 5.000 anos da história humana juntos. Em um ano apenas, nós fizemos mais notícias do que 5.000 anos da história humana. E a cada ano nós temos dobrado, triplicado o tanto de informação.
Estamos assoberbados de informações. Cada ano. Isso há 5 anos atrás. Hoje, se juntar todos os outros anos para trás, o ano 2014, que nós concluímos em 2015, o ano 2014 produziu mais informação do que todos os últimos 5 mil anos. E a gente poderia ir até mais além, porque 14 mil, 20 mil anos atrás. Isso é informação. A cultura toda, a informação inteira não resolveu, né? Então vamos lá, informação e comunicação. A informação, ela é um processo linear. A força está no emissor. Quem emite é que detém o saber, detém o conhecimento. Todo o nosso sistema é assim. Essa palestra está feita desse sistema de informação. A palestra ela não observa se há um grupo, no grupo há uma homogeneidade de ideia. Não observa. É informação. Nós vamos à escola, informação. Fazemos uma prova para mediar o tanto que percebeu da informação, mas ainda não conseguimos atingir, nós vamos chegar lá depois, na comunicação. Então a força toda nossa tem sido assim, a educação familiar, ela está no emissor. E hoje, vamos considerar, né? As crianças têm questionado veementemente essa força, né? As crianças têm debatido, têm colocado o emissor em saia justa. Muitos. Não, realmente. Como é que é? Tudo que você fala tem argumento. Tem. E se for usar a palmada, ele tem o número do telefone do conselho tutelar no bolso. Se tiver bolso, está na fralda. Porque antigamente o argumento era vara de marmelo. Não tinha argumento melhor do que esse. da parte do adulto. Coisa maravilhosa, gente. Lá na minha casa tinha uma vara de marmelo atrás de uma porta, o piraí atrás de outra porta, bambu sem as folhinhas na outra porta. Não tinha argumento melhor, a criança não falava nada. Hoje, se você usar um negócio desse, o conselho tutelar chega no outro dia lá na casa. Então não tem jeito, né? Então nós estamos realmente num momento de mudança, porque dentro da nossa própria casa a informação só não resolve, né? Não resolve. Onde o adulto fala para o outro, ou qualquer um fala. Hoje nós já temos argumentação, não é? Pelo menos em tese nós já temos, tem alguns momentos que não. Então a informação é o canal e a mensagem sai dele e afunila no outro, no receptor. Claramente isso aqui não dá certo. Claramente não dá certo. Porque o papai mostrava a vara de marmelo, eu falava assim, senhor, chegava na esquina, falava mal dele, xingava, eu vou ficar livre de você, velho. Você vai morrer, eu vou tomar a sua herança toda. Assim que a gente falava, em outras linhas, né, gente? A gente até chorava na hora que morria. Ô pai, morreu, que pena, pai. Mas pegava a herança todinha depois, né, não, gente? Põe até o nome do filho, qual é o nome do pai, para homenagear. Mas no fundo, não é mesmo? Quantas vezes nós casamos para ficar livre do pai e mãe, ficar livre da casa? Isso é mentira, Afonso. Eu falo isso, o pessoal não gosta, não. Mas muitas vezes era. O pessoal fala, não, casei porque eu amava. Casou porque estava querendo casar um dono melhor. E geralmente o outro vem jambrado também, não é? Esse sistema não dá certo, esse sistema está fadado à queda. Hoje no Brasil, oficialmente, 40% da família não tem a presença do primeiro marido dentro de casa. E com a ausência do segundo marido, e às vezes do terceiro, nós já extrapolamos os 50% a 60%. Porque já estamos às vezes no terceiro, quarto marido, terceira, quarta esposa, né? Então, com exceções, claro. Então tem uns 50% de exceção. Por que isso? Porque toda a nossa sistemática de vida foi feita na informação e não na comunicação. Ela olhou aquele cabra lá no botequim e falou assim, ele vai, mas eu vou dar um jeito, ele vai parar de vir no botequim. Ele parou? Aí continuou pior. A coisa não dá certo, né? Ela achou que ele era para ser conquistado pelo estômago, não é mesmo? O homem conquistado pelo estômago é um fracasso, não é? Nós temos que conquistar por outros mecanismos. A comida faz parte, mas não pode ser por causa do estômago, não é? Aliás, hoje não tem nem mais esse negócio, né, gente? Tudo delivery, com exceções, né? Tem exceções maravilhosas, mas o sistema hoje na relação é delivery, né? Não tem negócio da sogra aí em casa, ver se a camisa está bem passada, porque antigamente a sogra ia em casa fazer uma avaliação de como a nora está passando a camisa do príncipe, não é mesmo? Será que não está mais não? Faz. Ainda faz.
Não é muito não, mas tá. A sogra vai comer o arroz que a norinha fez. Olha que coisa maravilhosa. A nora até tremia as mãos, né, gente? Pegando receita. Hoje nem... Então, só pra gente ver, estou falando algumas coisinhas, o que o sistema da informação produziu na história da humanidade. Vamos avançar, porque nós estamos entrando numa era nova. Comunicação. Comunicação engloba respeito, respeitar o outro. Meu Deus, isso é uma coisa mais difícil, respeitar o outro com as opiniões que ele tem, que é diferente da minha. Meu Deus, não tem coisa mais difícil que isso, tem, gente? Tem não. Eu cheguei na casa de uma comadre, ela não era minha comadre ainda não, amiga. Aí ela estava fazendo café. O marido estava, sei lá o que ele estava fazendo, eu estou lá encostado, cubando a barra, né, ela fazendo café. Aí ela pegou e jogou o pó na água que estava fervendo. Olha aqui. Pegou e fez. Primeira vez que eu estava na casa dela. Eu falei assim, mas lá em casa eles não põem o pó assim no negócio não, põe o pó no coador e depois põe a água. Ela olhou para mim e falou assim, lá na sua casa é só do jeito que eles quiserem. Curta e grossa. A gente é boa demais. Já desencarnou. Aqui eu faço assim. Eu falei, se eu estivesse casando, você ia ter que fazer agora. Se fosse casar com ela, já estava casado, então graças a Deus não corria esse risco. Tenta fazer o café. A gente vai e implica, não é? Se o outro faz o café diferente do jeito que eu aprendi, eu acho que está errado, não é? Não acho que está errado, eu só quero sugerir do meu jeito, porque se não faz do meu jeito, eu me sinto fraco, não é? E por causa dessas coisinhas, nós entramos em querelas. Em querelas. Lá em casa eles fazem um tempero diferente, eles põem um negócio diferente. Então vai comer lá, né? Aquele rapaz depois da lua de mel e fala assim, mas a mamãe faz assim diferente. Na segunda vez ela fala assim, chama ela para vir cá cozinhar. Ou então vai para lá, volta para lá. Já passou a lua de mel mesmo? Já assinou o documento, já tem metade da herança. Aí meu filho, o resto não tem perigo. Depois que assina, que a metade da fazenda está garantido dos dois lados, né, gente? Tá tudo certo, né? Antigamente dava até dote. Agora nós entramos numa fase nova, porque para falar de liderança nós temos que ver esses aspectos. Comunicação. O que é comunicação? É igual comum mais ação. Tá aqui menos, né, gente? Mas é mais, não é nem menos, é um tracinho só. Comum ação. Compartilhar, tornar comum. Tornar comum. Por isso que antigamente nós tínhamos um chefe. O chefe de sessão, o chefe de trabalho, ele mandava. Hoje não, nós temos gestores. Pelo menos a tese é essa, líderes, gestores, né? Onde nós tornamos comum o trabalho, né? Pressupõe o outro. É um processo de troca entre os dois polos. Então nós temos o emissor, o receptor, e dentro desse contexto flui a mensagem pelo canal correto, pressupondo os dois lados. E aí a informação é a base do processo, mas a relação ela é comunitária. Nós estamos aí às voltas com a palavra comunidade, né? Favela virou comunidade, todos nós viramos comunitários, né? Esse tornar comum, para não fazermos separações, onde eu detenho, o outro não detém, eu sei, o outro não sabe. Quando isso vigorava, o antigo sistema, nós tínhamos o QI, então as pessoas eram marcadas pelo QI. Quem tinha uma facilidade lógico-matemática destacava em tudo, nas organizações, destacava na escola, destacava em toda a sociedade, na família. Ele era o professor Pardal, sabia tudo. Agora a outra pessoa tinha uma habilidade assim emocional, tinha uma habilidade artística, tinha uma habilidade espacial, mas isso não é valorizado, isso não tinha valor. Hoje, com a mudança, saiu o QI, o conceito de inteligência passou para o QE, o conceito emocional, e as inteligências múltiplas, isso ganhou outra dimensão. Hoje, na família, não se privilegia somente aquele que tem a facilidade lógico-matemática, mas uma pessoa que tem a habilidade artística, uma habilidade senestésica, da dança e outras habilidades quaisquer, são valorizadas. A escola está aprendendo a valorizar isso, abriu um patamar novo. Ou seja, nós tiramos da rigidez, né? E nossa vida humana precisa encontrar as habilidades. Nós aqui somos uma comunidade, a Casa Espírita é uma comunidade. Cada qual com a sua habilidade ele pode contribuir mais e mais para o bom funcionamento desse fluxo, né? Essa questão da comunidade
voltando no primeiro slide que você colocou, da comunidade. Isso. Comunidade. Comunidade. Então, aquele lá em João, falava comunidade. Por isso que Jesus reuniu os discípulos, era uma comunidade. Ele estava buscando a unidade comum. Ou seja, qual é que é a nossa unidade comum? É o altruísmo, é o espiritual e não o material, porque o material vira o egoísmo, né? É separação. Então a grande luta nossa é deixarmos a separatividade para encontrar a convergência, cada qual com a sua singularidade, cada qual com a sua peculiaridade, não é? Para tornar das peculiaridades um conjunto produzindo bênçãos, sem dúvida nenhuma. A sociedade está mudando, o homem está mudando, nós precisamos incorporar a mudança. Nós falamos da mudança, mas falar dela não é ter incorporado, né? Então aqui nós estamos estudando para tornar comum. Vamos continuar. A palavra comum vem do latim comunicare, que significa pôr em comum. Então se nós contratamos alguém para fazer uma determinada tarefa, esse alguém precisa entender a logística da coisa, senão ele não consegue fazer. Nós contratamos uma pessoa para fazer uma faxina na nossa casa e não ensinamos, não tornamos comum para ela o que tem que fazer. Ela não vai prestar de serviço, não, porque ela vai fazer coisa que eu não estava esperando. Eu pensei que ela fosse fazer de um jeito e ela fez do jeito dela. Qualquer tarefa é assim, né? E quantas discussões nós temos, porque quando eu delego uma tarefa, eu penso que tem que ser feita assim, assim, assado. Aí o outro faz de outra maneira, mas eu acho que está errado, e nós discutimos por isso. Então, pôr em comum é conseguir encontrar todos os projetos, a execução e o objetivo, mas cada qual podendo fazer do seu jeito. Fazer continhas de matemática, não é mesmo? As dificuldades que são de apresentar essas ordens todas, de equacionar. Nós estamos aprendendo isso. Na relação humana, nós estamos aprendendo, aos poucos. Antigamente, o casal, a gente fala muito de casal porque é a nossa relação, né? Ia casar, estava tudo na cabeça do homem. A mulher não participava de quase nada. Ele que sabia tudo, saía para trabalhar, ia para a rua, voltava, trazia notícia, não levava notícia, não falava muita coisa. Não, isso mudou. Isso hoje mudou. A mulher é participa. Se ela não estiver participando, não vai fluir, né? Em tudo, não é só no casal, não. Comunicação. Vou continuar nela porque vai abrir o horizonte aqui. A comunicação é o mecanismo através do qual as relações humanas existem e se desenvolvem. Na informação somente, ela está paralisada, coagulada. Alguém diz assim: lá em casa todos me obedecem. E nós poderíamos concluir assim: todos te temem, todos te odeiam, né? Porque não é só obediência, nós temos que contratar amor, reciprocidade. Podemos até amar aquela pessoa que é um troglodito, que é rude conosco, porque é a linha de afeto, mas não é um afeto compartilhado, né? Então a comunicação, ela faz com que as relações humanas, elas se desenvolvam, elas cresçam, e esse progresso, esse crescimento, ela mais e mais beneficia o todo. Continua. Aqui ele coloca nessa forma, a expressão está nessa forma, para a gente poder chegar na comunicação interpessoal. Você, cada um de nós, como pessoa, pode relacionar-se consigo mesmo. Tem pessoa mais chata do que a gente mesmo? Não, né? Nós somos tão chatos que a gente não aguenta ficar junto com a gente muito tempo. A gente liga a televisão, liga o rádio, a gente telefona para alguém, a gente sai para a rua, porque ficar sozinho com a gente mesmo tem coisa pior, não é? Eu não dou conta de ficar comigo sozinho, né? Então, mas eu tenho que aprender a relacionar comigo. O autoconhecimento é relacionar comigo mesmo, é eu conseguir voltar para mim, reflexionar comigo mesmo, anseios, medos, inseguranças, conflitos, desejos, tudo isso nós precisamos fazer esse trabalho conosco mesmo. Então nós podemos, devemos relacionar conosco mesmo. Quando você estabelece esse diálogo consigo mesmo, está realizando uma comunicação intrapessoal.
Hoje, por exemplo, antes, nós sempre aprendemos a ver a vida fora, o outro. Criticamos o vizinho, criticamos o colega, criticamos tudo, porque está tudo contra aquilo que nós achamos que é certo. Mas agora, na comunicação, o primeiro passo sou eu. Eu preciso observar a mim mesmo, escutar a mim mesmo, fazer um trabalho de autoconhecimento, que é uma proposta que já está na Terra há muito tempo e que o Espiritismo hoje resgata com muito vigor. E as relações humanas, elas podem ser entendidas como a comunicação intrapessoal, cada um consigo mesmo, e interpessoal, cada um com o outro. Então veja que aqui nós já começamos a ver uma pessoa, não apenas um objeto, mas uma pessoa que tem pensamentos, desejos diferentes dos meus. Quando um casal se encontram dois universos completamente diferentes, duas histórias completamente diferentes. Ele chega com uma história, com uma ancestralidade, com uma cultura. Ela chega com outra história, outra cultura, outra ancestralidade. E aqueles dois vão se encontrar. Imagina fazer um casal a partir disso. Nós criar menino. Ele olha de um jeito, ela olha de outro. Ele fala uma coisa, ela fala outra. E se nós não tivermos a habilidade, ou nós vamos para a violência, ou fica uma questão muito azeda, não é muito difícil. Assim também na nossa tarefa espírita. Cada um de nós chegamos aqui com um histórico religioso imenso. E cada um tem uma ideia de fazer um negócio. São muitas visões. Às vezes não tem visão nenhuma, né? Continuando. As pesquisas demonstram. Que pesquisa nos Estados Unidos? Eles gostam de pesquisa. E nós gostamos das pesquisas que eles fazem para a gente poder falar delas, né? Pesquisar não pesquisamos muito não, mas a gente fala. 80% dos problemas nas organizações acontecem por problemas de comunicação. 80%. Então, de todos os conflitos que encontramos numa organização, 80% lá está como matriz o problema da comunicação. Isso é severo, isso é grave. Liderança e hierarquias, precisamos aprender a comunicar. E é claro que se hoje acontece o primeiro plano e eu não tomo atitude, ele repete, daqui a 10 anos a coisa está um gigante, que é muito difícil reorganizar. É possível, mas é mais difícil, não é? Olha como que a nossa relação interpessoal acontece. Isso é uma estatística, pesquisa. 7% palavras, é a pizza ali em roxo. 38% está na inflexão da voz. 55% na expressão facial e corporal. Então veja que a nossa comunicação é mais não verbal do que verbal. A nossa comunicação é muito mais gestual, é um estágio mais primitivo do que a linguagem, né? No reino animal nós tínhamos os gestos, começava a ter alguns grunhidos, mas era mais gestos, era inflexão somente, não tinha linguagem. A linguagem é humana, 7% apenas. A nossa maior comunicação é gesto, expressão facial, expressão gestual, é comunicação não verbal. E o tom de voz. O tom de voz comunica muita coisa, né? É preciso estar atento com a questão do tom de voz. A tonalidade, ela pode ajudar e pode atrapalhar, não é? Se nós estamos num coletivo amplo e usamos a voz muito baixa, quem está no fundo não ouve nada e começa a achar ruim com a gente. Fazendo a prece, está vibrando contra, não é? A pessoa vai falar, oh, que ruim, não estou escutando nada. Nossa Senhora, Carta em Cruz, Santo Antônio, Ave Maria. Que prece que nós estamos fazendo? Nenhuma, não é? Porque estava fazendo a prece, mas fazendo a prece mais baixa. Aí nós estamos no ambiente e começamos a falar muito alto. O outro vizinho começa a falar, não, mas que cara grosseiro, que está fazendo prece às vezes, está fazendo uma palestra. E ele de lá está, que grosseiro, que gritaria, né? Jesus está surdo, não é possível. Não é mesmo? Então tudo isso faz parte das comunicações diante da vida. São estatísticas para a gente ver e mapear o nosso processo. Vamos ler essa frase aqui. Eu sei que você acha que entendeu o que você pensa que eu disse, mas não estou certo de que você tenha percebido que o que você ouviu não é precisamente o que eu quis dizer. Vê se dá para entender. Eu sei, parte de um afirmativo.
Eu sei que você acha que entendeu o que você pensa que eu disse, mas não estou certo de que você tenha percebido que o que você ouviu não é precisamente o que eu quis dizer. Isso aqui é a regra da comunicação. Vocês concordam? Você sabe? Concordam com isso? Sabe onde é que está escrita essa frase? Sabe? Não? Essa frase está fixada no mural de entrada de uma das principais instituições do mundo. Do mundo. É um centro de referência no mundo. Essa frase está fixada na sala de imprensa do Pentágono. O Pentágono é o lugar onde todos os olhares do mundo esperam uma decisão dos Estados Unidos da América para poder repercutir no mundo. Então os jornalistas estão lá, a cada expressão, um ui que a mulher do presidente fala tem significado. Mas ele está dizendo, eu sei que você achou que entendeu o que eu disse, mas eu não estou certo que você tenha percebido que o que você ouviu não é exatamente o que eu quis dizer. Essa frase está lá na sala de imprensa do Pentágono, porque tem coisa mais de mal entendido do que o jogo político, gente. Porque jogo político tem interesse por detrás. Jogo político não é um jogo de convergência coletiva. Jogo político é um jogo de divisionismo, de interesse partidário, de interesse de grupo. O camarada asfalta a minha rua, eu faço campanha para ele e voto nele. Claro, ele asfaltou a minha rua, mas ele não asfaltou a rua de cima, o problema é lá de cima. Deus que seja mais esperto, arranja outro que vote nele. Não é assim que nós falamos? Isso é egoísmo. Então o jogo político, ele tem interesse. Então nós vamos escutar com o interesse do meu grupo. Se não falar a linguagem do meu grupo, eu não escuto. E aqui no Pentágono, às vezes o presidente fala uma coisa e a repercussão disso no mundo é um conflito, não é? Eu lembro quando o Collor de Mello e a ministra da Economia, a Zélia Cardoso, casou com o humorista depois, para poder dar certo o esquema, né? Casou com o Chico Anísio, 2 filhos com o Chico Anísio. É porque ela falou que o Chico Anísio era 200, né? Ele era um só, né? Era 200, que aí não ia ter monotonia. Mas acabou rapidinho o casamento, não durou muito tempo não. Mas depois que eles tiraram o dinheiro da poupança, né? O povo recebeu a aposentadoria, recebeu o salário. E aí no primeiro dia lá de um mês qualquer, eles tiraram o dinheiro todo, né? Meu Deus do céu, que conflito que foi. E aí uma jornalista foi para a televisão, na Rede Globo, para poder justificar, ela até chorou, justificando aquele ato e tal. É uma coisa, né, gente? Então é isso aqui, comunicação tem esse problema, é um enjambramento dificílimo. Vamos ver aqui antes se a gente sabe. Vamos ao desafio? Vamos ao desafio? Diz que na roça a gente fala assim, lá a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos ver se realmente a gente vai matar a cobra mesmo. Vamos ler? Vamos prestar atenção. Darcy, representando a seção de compras da companhia XYZ SA, tinha uma reunião no escritório de Roberto às 10 horas para discutir os termos de uma encomenda bastante grande. No caminho daquele escritório, escorregou em um chão recém-encerado e, como resultado, sofreu uma contusão na perna. Na hora em que Roberto foi notificado do acidente, Darcy estava a caminho do hospital para tirar raio-x. Roberto telefonou ao hospital para pedir informações, mas ninguém lá parecia saber de qualquer coisa sobre Darcy. É possível que o Roberto tenha telefonado ao hospital errado. Vamos lá. Vamos distribuir papel. Está todo mundo com caneta aí? Me dá uma aí, Leão. Não pode deixar que tem. Cada qual responde tranquilamente, sem pressa, lê as instruções. É porque quando
que todo mundo ouviu. Não deu mais nada, pô. Todos acabaram? Podemos ir para o gabarito? Então vamos lá. Com base na história de Darcy, responda afirmativas abaixo, marcando com um X no quadro equivalente, quando, em sua opinião, a declaração for verdadeira, falsa ou desconhecida. Darcy trabalha na seção de compras. Verdadeira, falsa ou desconhecida? Verdadeira? Vamos ver aqui. Darcy representando a seção de compras da companhia. Ela está representando, mas será que ela trabalha? O texto não diz que ela trabalha, diz que ela está representando. Eu posso representar alguém sem trabalhar em tal lugar. É desconhecido. Essa é desconhecida. Ela, efetivamente, nós não temos segurança de dizer que ela trabalha na seção de compras. Ela está representando. Darcy deveria se encontrar com Roberto. Tinha uma reunião no escritório de Roberto. Não disse que ela ia encontrar com ele. O escritório é do Roberto. Ela ia. É desconhecido, gente. Que, olha, tinha uma reunião no escritório do Roberto. O escritório do Roberto tem 5 pessoas trabalhando. Ela vai fazer reunião com o Zé. Então o texto não diz, é desconhecido. Aqui, olha, tinha uma reunião no escritório de Roberto às 10 horas. Mas não quer dizer que seja com o Roberto. Mas a gente tinha que estar com peça. Tinha que estar com peça, fazer direitinho? Não, mas ele acertava. Acertava. Isso aqui é só para a gente poder ver o seguinte, que entre falar, não é? E tá com texto, né? É desconhecido, tá, gente? Interpretação da gente. Vamos lá. A encomenda que Darcy iria discutir tratava-se de um pedido com muitos itens. É desconhecido também. É que, olha, uma encomenda bastante grande. Hã? Pois é, porque muitos itens. Você comprou uma caixa de fósforo, tem 40 palilhas de fósforo, né? Ou uma com 160. Agora você comprou uma geladeira, né? Você entendeu?
Uma coisa de muitos itens. Você compra você compra um faqueiro, um monte de faca, não é mesmo? Agora você vai e compra um frigorífico, não um frigobar, não. Então, quer dizer, uma coisa tem muito item, outra coisa é uma encomenda bastante grande. Desconhecido. Darcy tinha uma reunião às 10 horas. Verdadeira. Essa foi verdadeira. Aqui está aqui, ó, às 10 horas, né? Roberto trabalha na mesma empresa que a Darcy. Desconhecido, claro. Agora é desconhecido. Agora não precisa necessariamente ser na mesma empresa, é desconhecido. O acidente ocorreu na companhia XYZ-SA. É desconhecido. Né? Olha, no caminho daquele escritório escorregou em um chão recém-encerado. No caminho. Mas no caminho é onde? Já podia ter saído da empresa porque estava chegando na outra. Então é desconhecido. Desconhecido. É desconhecido. Não, ela não estava na empresa mais, ela estava no caminho. Então, mas você não, aqui no texto não fala onde que eu vou colocar caminho. Ela podia estar ainda na empresa, podia estar no corredor, podia estar lá no outro. Ele é desconhecido. Falso seria se afirmar, só tivesse duas possibilidades e negou uma, né? Ou afirmou uma. É desconhecido. Não sabe onde é que ela caiu. Alguém levou Darcy ao hospital para tirar raio-x. Desconhecido. Desconhecida. Né? Não sabe como, ué. Darcy estava a caminho do hospital para tirar raio-x. Ela podia estar andando, mancando, podia alguém estar levando, podia a ambulância, o SAMU estar levando. É desconhecido, né? Alguém levou. Mas botei ele sozinha. Porque a gente imaginou, nós caiu, quebrou a perna, arrancou a perna fora. Não é? Então não. Porque, veja, isso é comunicação. A gente lê o texto, acha que entendeu tudo, né? Ninguém no hospital que Roberto chamou sabia qualquer coisa sobre Darcy. Verdadeiro. Desconhecido. Aqui, ninguém lá parecia saber qualquer coisa sobre Davi. Aqui está dizendo assim: ninguém no hospital sabia qualquer coisa. O texto diz que parecia não saber. Entre parecia não saber e afirmar que não sabe, tem uma distância muito grande. É complicado o negócio, né, gente? Comunicação não é fácil, não. Comunicação é uma coisa terrível. Darcy não conseguiu chegar ao hospital. Desconhecido. Ela estava a caminho, ninguém falou que ela chegou, né? Roberto ligou para o hospital errado. Desconhecido. É possível que Roberto tenha telefonado ao hospital errado. É possível, mas não é que diz que ligou. Não, é possível. Só uma que é afirmativa, o resto tudo é desconhecido. Darcy não mais se reuniu com Roberto. Desconhecido. Desconhecido. Porque desconhecido. Porque a gente nem sabia se ali reuniram com o Roberto mesmo. A gente não sabe se amanhã o Roberto foi mandado embora por causa da queda da Darcy, ela foi demitida, né? Isso é só uma brincadeira, né, gente? Isso é só uma brincadeira pra gente ver assim, mas essas brincadeiras elas mostram para nós, claro, vocês leram uma vez só, se tivesse lido 20 vezes, ia responder quase que do mesmo jeito, porque ler uma ou 20 vezes não marca muita diferença. Na hora que a gente for fazer uma prova ou responder algumas coisas, a gente trabalha não com o literal, trabalha com a nossa ideia. Tem mais? Olha lá, né? Nas minhas comunicações, tenho me preocupado igualmente com a informação e com a relação? É uma pergunta, né? Eu tinha 7 anos, acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo.
Minha mãe falou assim: meu filho, vai lá na casa do seu tio, tinha uma venda, 2,5 km de lá de casa. Vai na casa do seu tio, pega com ele tal produto, fala com ele que eu vou pagar dia tal e pergunta tal coisa. Aí eu saí, andei 1 km. E aí eu parei e falei assim: eu estou cansado, não estou a fim de ir lá não. Aí sentei na beira da estrada, calculei o tempo que eu gastei desse 1 km, mais ou menos, o tempo que gastaria para ir, para perguntar, para voltar, chegar até onde estava, eu levantei e fui embora. Cheguei e falei agora assim: não. Eu cheguei lá e não estava lá não. E, então não sei, não tem nada, não soube dar a resposta. Aí no outro dia de manhã cedo, ele ia tirar leite e passava pelo caminho de lá. Mas nesse dia ele passou pela porta da nossa casa e parou lá e estava conversando com a minha mãe. Cedinho, 7 horas da manhã. Aí eu cheguei, né? Menino é aquela coisa, né? Aí a minha mãe falou assim: olha, o Afonso foi lá ontem para poder buscar o produto e tal, perguntar esse negócio, eu não sei o que era que a gente foi buscar mais não. Ele falou: não, o Afonso não foi lá ontem não. Não teve lá não saiu hora nenhuma e não teve lá não. Aí olharam para mim, né? Já viu no que deu, né? Naquele tempo quando a gente mentia para a mãe, né? Então, a informação foi uma invenção total, uma mentira. Não consegui comunicar para ela, consegui falar uma coisa que não era verdadeira, não tinha sustentação. Quando nós comunicamos algo, informamos algo que não é verdadeiro, não se sustenta. E aqui a preocupação é: eu tenho nas minhas comunicações preocupado com a relação, com a informação, com a verdade? Eu tenho sabido lidar com os diferentes estilos conversacionais dos meus interlocutores? Porque ainda tem um problema, né? Tem pessoas que são muito visuais. A pessoa vê uma imagem e ela capta na hora. Mas tem pessoa que é mais auditiva. Ela não consegue bem gravar pela imagem, mas pela audição sim. Tem pessoa que é mais sinestésica, tem que pegar, tem que tocar. Então nós temos que ter essa atenção. Porque se eu tenho uma pessoa comigo e ela é visual, mas eu quero que ela tenha uma memória auditiva, ela não vai conseguir guardar, né? Então é legal quando nós vamos assim numa oficina mecânica e a pessoa lá fala um termo técnico e a gente não conhece, né? E a gente fala assim, vai comunicar para o outro depois. Ele falou o nome do negócio lá, como é que é o negócio? A gente não lembra o nome, não sabe qual nome foi. Isso constantemente acontece. Mas ele não te falou? Falou. Nome de livro. Nós temos um livro, fala o nome, daí a 5 minutos ele quer falar o nome do livro, já não sabe, não é? Então comunicação depende de tudo isso. Todas essas questões. Lei geral. Isso é uma lei, não tem como fugir disso por enquanto. Pode ser que no futuro. Jamais nos comunicamos de forma tão eficiente quanto pensamos. Eu acho que eu consigo comunicar bem, mas isso jamais eu vou comunicar tão bem quanto eu acho, qualquer um de nós. A gente deu um recado, a gente acha que deu o recado, não deu o recado. O outro entendeu, pergunta, a gente acha ruim porque perguntou. Mas porque eu não fui claro, a gente acha que o outro é que não está sabendo compreender. Não, eu que não fui claro. Jamais, por enquanto, nesse estágio nosso, isso aqui são regras, tá, gente? De pessoas que trabalham com comunicação, com organizações, com pesquisas. Tem aqui por detrás dessas frases, tem tempo e tempo de pesquisa, né? Não está aqui uma fala gratuita. Acontece muito nas escolas, às vezes os alunos reclamam, né? O professor é muito inteligente, mas não consegue passar. Não consegue transmitir. Não fala, consegue. Fala, ele não entende nada. Mas a gente sabe que ele é muito inteligente. Ele é inteligente, ele é capaz, é aquela questão da informação. Ele detém o saber, mas no afunilar ele não consegue transmitir. É a grande mudança de paradigma que nós estamos trabalhando para a nova era. Continuando. Você sabe ouvir? Você sabe ouvir? Vamos ver. Esse aqui nós não vamos ler não. Daqui a pouco eu distribuo, tá? Vou só ler alguns tópicos, depois nós vamos distribuir o texto, porque o tempo lá vai ligeiro. Algumas conclusões sobre a arte de ouvir. Ouvir é uma arte, falar é outra arte. Nós, agora é escutar, né? Nem sempre ouvimos o que o outro fala. Nós ouvimos o que o outro não está dizendo. Ouvimos
o que queremos ouvir. Ouvimos o que já imaginávamos que o outro iria falar. Ouvimos apenas o necessário para responder. Ouvimos só o que queremos ouvir ou simplesmente não ouvimos. Isso é uma conclusão o difícil facilitário do verbo ouvir. Então tem todo um contexto aqui, ele maior, não vou passar isso aqui para vocês daqui a pouco, porque o dia que nós começarmos a treinar, a gente já acha que a pessoa vai falar. Então, a hora que ela começa a falar, antes dela começar, nós já pensamos o que vai responder, pensamos como argumentar, pensamos como replicar, não ouvimos, não escutamos. Mas tem mais. Então veja quanto que é complexo nossa relação, gente. Nós vamos vivendo de teimoso, igual o Mr. Magoo. Vocês conhecem o Mr. Magoo? O Mr. Magoo é um personagem de desenho animado que ele era meio cego, mas ele dirigia, ele chegava em tudo dava certo para ele. Obra do acaso, da misericórdia divina, não é porque ele mesmo não sabia chegar. A arte de ouvir, curiosidades. Ouvimos 4 ou 5 vezes mais depressa do que falamos. Então, quando a pessoa está falando, eu já fui muito mais rápido, e aí eu já interpretei, já restringi, porque está mais rápido. Nós falamos em média 90 a 120 palavras por minuto. Se eu escuto 5 vezes mais, por 600, não é? Ele não falou isso, mas eu escutei. 80% do nosso tempo gastamos em comunicação. Lendo, 4%. Lendo, 4%. É muito pouco, nós lemos muito pouco. Muito pouco. Escrevendo, 11%. Falando, 22%. Ouvindo, 43%. Isso é estatística. Esses 80% estão distribuídos assim: 4% lendo, isso em comunicação, 4% lendo, 11% escrevendo, 22% falando e 43% ouvindo. Se eu escuto o que eu quero escutar, eu escuto a mim mesmo. O que o outro falou, para lembrar, quando o professor é bom, para a gente lembrar na hora da prova o que ele falou, é um desafio, né, gente? A gente dá um papelzinho assim, onde vai da carteira, aí ele está lá na hora da prova. Se você puxar um papelzinho assim, ó, direitinho, não tem erro, é a melhor coisa que tem. Não sei porque que não é todo mundo que faz um negócio desse. Aqui, ó, você põe assim debaixo assim da prova aqui. Olha, aí eu não sei, eu não entendi, eu não lembro bem o que o professor falou. Você levanta assim, ó. Acho que na escola é meio inverso falar do ouvido. Não é? Na escola é bem inverso, né? Agora, né, não, sabe porque o professor está falando, os alunos não param de falar também, né? Os alunos estão falando junto, né? Mas é isso, você tem razão. Então, eu cheguei na universidade e lá as paredes é tijolinho, que é tijolinho, na moda tijolinho, né? Vernizado. Aí eu sentei assim do lado, estava um monte de escrito. Eu falei, o que é isso? Eu pensei assim, escrito rupestre, né? Pintura rupestre. Aí estava olhando lá, aí eu vi lá assim, o inconsciente, recalque, sujeito, objeto. Aí eu fui lendo, eu falei, mas isso aqui é o conteúdo da disciplina. Por que esse negócio está aqui na parede? O cara não trouxe caderno, eu pensei comigo. A pessoa não trouxe caderno no dia, na hora ele escreveu na parede, depois eu passo transfiro para o caderno, né? Não, fui ver que não. No dia da prova, gente, pessoa que sentava no fundo, sentava assim no meio, fazia bagulho, era o primeiro a chegar, chegava às 6 horas na escola e sentava na fileira da parede. Mas eu sento aqui, não, aqui sou eu, hoje sou eu. Aí eu fui entender que ali estava um registro importante para aquela prova, e estava marcado, prova de psicanálise aqui, nessa cadeira. Ô, gente, na universidade fazer cola, não dá, né? Não dá, né? Em época nenhuma, não é mesmo? Deus, pelo amor de Deus. Mas isso acontece, né? Escuta. Para comunicar nós temos que aprender a ouvir. Quem não sabe ouvir não consegue falar. Por isso que a gente às vezes não consegue transmitir, porque a gente não escuta, né? É escuta ativa, dinâmica. Escuta ativa é um procedimento mediante o qual realizamos um esforço para nos centrarmos no que a outra pessoa nos quer dizer. É uma técnica que utilizamos para descobrir o que preocupa as pessoas e encontrar oportunidades para satisfazê-las. Na faculdade da psicologia,
um dos maiores treinos para o aluno é escutar o que o outro está dizendo e não interpretar o que o outro está dizendo. Escutar e escutar e escutar. É isso que nós ouvimos o ano inteiro, o semestre inteiro, o período inteiro, todo o curso. Escutar, porque a pessoa começa a falar, eu já sei tudo que ele está querendo falar, aí já vou dando resposta. Não é assim, é preciso escutar. Mas isso é uma arte, é uma habilidade, é uma técnica, é um desafio. Nas relações humanas, nós não temos esse tempo quase, nós não conversamos, né, nesse sentido da escuta. A pessoa começou a falar e falou um pouquinho mais alto, eu falei, já está azedo hoje. Pronto, já acabou, não é? Já não tem mais relação, já estabeleceu a guerra. Essa questão da informação, da quantidade de informação que se tem tido, nos leva hoje a um imediatismo muito grande, que é o que você está acabando de falar. Antes da pessoa terminar, eu imediatamente já tenho que dar a resposta. Você imagina as discussões hoje pelo WhatsApp? A pessoa fala um negócio, aí você quer responder, aí você começa a digitar rápido, ela está falando, está escrevendo, você está com raiva que ela está escrevendo, não está esperando você terminar de escrever a sua, aí você está escrevendo a palavra, abre, aí lá o corretor do negócio põe uma outra palavra, você manda um negócio que não queria, você digo, não é isso não, é uma maluquice. Quando você vai mandando já responder, você vai ter que mudar tudo. A comunicação está assim, né? E além do sistema Saraiva, né? Nós estamos com o temperamento Saraiva, lembra do Saraiva? Tolerância zero. Nós estamos num nível de estresse altíssimo, tolerância zero com as coisas. Nós estamos na fila do supermercado para pagar e o caixa não anda, o cartão de crédito não deu problema lá da pessoa, não é? Nós tínhamos escolhido a menor fila, fomos inteligentes, o outro já passou, aí se eu for para lá agora, já está cheio de novo, eu vou ficar aqui, aí o negócio não anda, e aí nós já estamos irritadíssimos, não é? Então veja que a questão da comunicação tem isso. Empatia, continuando, né? A empatia tem sido normalmente definida como uma capacidade psicológica que permite, de uma forma aprofundada e íntima, a compreensão de ideias, sentimentos e motivações de outras pessoas. Muitas vezes é caracterizada como a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Isso é empatia. A compreensão empática é uma habilidade, é uma capacidade psicológica de esses processos todos, profunda, né, de captar o que o outro está tendo como ideia, como sentimento, como motivação. Isso é valorizar o outro e não valorizar a si próprio. Porque se eu valorizo a mim mesmo e não o outro, quando ele começa a falar, já sei tudo. Oi, se está com nada, está errado, e a gente já corrige, não é? Você sabe ouvir? Vira essa folha aí e responde cada questão. Eu vou deixar vocês mesmos lerem, pode deixar? Tá? Eu não vou ler não, cada um vai ler a pergunta, são só 7 ou 8 perguntas só. Coisa simples. E responde cada qual a sua, tá bom? Primeira pergunta. Aliás, deixa eu ler, né? Porque eu acho que é melhor, porque senão vai demorar. Se um médico lhe desse 3 comprimidos e lhe dissesse para tomar um de meia em meia hora, quanto tempo durariam os comprimidos? Pode responder. Vamos lá, eu já vou passar para outra, tá? Pode demorar não. Tchau, né? Vamos lá. Vamos ver se sabe ouvir. Se tivesse apenas um fósforo e entrasse numa casa escura onde houvesse um candeeiro a petróleo, um aquecedor a petróleo e um fogão de lenha, o que acenderia primeiro? Não responda, só responde aí no texto. Vamos lá na outra. Pode ir? Há algo que impeça, tipo uma lei que proíba um homem de se casar com a irmã da sua viúva? Responde aí. Próximo. Se você se deitar às 8 da noite e regular o seu velho despertador para acordar às 9 da manhã, de quantas horas de sono pode beneficiar?
Podemos ir? Quantos dias de aniversário no ano de 2026 terá o brasileiro nascido em 2012? Podemos ir? Pode ir? Quantos animais de cada espécie levou Moisés consigo para bordo da arca durante o grande dilúvio? Pode ir? Está acabando. Essa é mais complexa. Vamos lá? Se conduzisse um carro com 42 pessoas a partir de Brasília, parasse em BH para apanhar 7 passageiros e largasse 5, e em Juiz de Fora largasse mais 8 pessoas e apanhasse 4, chegasse ao Rio de Janeiro 3 horas mais tarde, qual era o nome do condutor? Então lê lá e faz, responde aí, faz a conta aí, faz as contas. Porque nessa aqui é mais demorado um pouco. Podemos? Deu? Ok? Vamos lá, vamos para o outro. Está acabando, está acabando. De acordo com o direito aéreo internacional, se um avião comercial na linha Madrid-Paris cair na fronteira entre a Espanha e a França, onde deverão ser sepultados os sobreviventes não identificados? No país de origem ou no destino? Deve fazer o velório. Deve fazer o velório e deve ser sepultado. Não, tem que saber, porque tem as regras do direito. Podemos ir? Está acabando o tempo. Podemos? Escreve aí. Divida 30 entre meio e adicione 10. Qual é o resultado? Divida 30 entre 1,5 e adicione 10. Qual é o resultado? Deu? Já fizeram? Isso aqui só quem entende matemática vai fazer. A gente que correu os olhos na letrinha de matemática não responde mesmo. Bom, vamos voltar lá. Está acabando. Se o médico desse 3 comprimidos e mandasse tomar de meia hora, quanto tempo duraria os comprimidos? 1 hora? 1 hora, né, gente? 1 hora. De 3 comprimidos, tá, 1 às 8, 1 às 8 e meia, até às 9. 1 hora. 1 hora. Um naquela hora, daí a meia hora a outra, e depois a meia hora. Vai dar 1 hora e meia, tem que ser 4 comprimidos. É complicado esse negócio de escutar e interpretar, né? 1 hora. O que você ia acender? O candeeiro, aquecedor ou fogão a lenha? Candeeiro. Ninguém acenderia o palito de fósforo, não? Ia acender primeiro o palito de fósforo. Alguém respondeu aqui, olha. Uma pessoa falou aqui o fósforo. Eu escutei. Quase ninguém escutou, né? Vamos lá no outro. Aqui, tem uma lei que
O homem casar com a irmã da sua viúva? Tem? Ele já morreu? Ele não vai casar com mais ninguém, né? Não tem nenhuma que peça mais não. Hoje em dia pode casar com quem quiser, né? Já morreu mesmo, né? No céu. Aqui. Quantas horas de sono? Quem que achou 1 hora? Quem que achou 13 horas? É 1 hora, tá, gente? Só 1 hora. 1 hora, olha aqui. Se você se deitar às 8 da noite e regular o seu velho despertador, não pensa nos relógios de 24 horas agora não. Aquele despertador antigo, aquele cebolão grandão, ele não sabe se é de manhã ou de noite, né? PM ou AM. Aí você deita às 8 e fala assim, eu quero acordar às 9 da manhã, e põe lá 9. Daí a 1 hora ele vai despertar, você vai acordar. Porque é o velho despertador, a gente pensa no telefone hoje moderno, né? Que é 24 horas. Aquele velho despertador dava um trabalho, você não podia dormir mais de 12 horas, não. Quantos dias de aniversário? Quantos dias de aniversário no ano 2026 terá o brasileiro nascido em 2012? Um aniversário só? Todo mundo achou um? Dá bem, né? Tem gente que faz conta, 2026, 2012, 2014. Não, aniversário é uma vez por ano, né? A gente só faz aniversário um dia só no ano. Quantos dias já no início ele deu tudo errado? Hã? No início já deu pra ver que estava errado. Quantos dias? Quantos dias, ué? Aquela ali foi fácil. Pois é. Mas tem gente que põe anos, né? Quantos animais o Moisés levou, gente? Foi 2? Noé. Ah, não foi o Moisés que levou, não foi o Noé? A arca do Noé. Moisés é que escreve a história. Moisés é o 10 mandamentos. Quem que achou 50 pessoas aqui nesse caso? Hã? João? A pergunta na verdade é: qual era o nome do condutor? Se você achou alguma quantidade de passageiro, não era para isso. Que a pergunta é: qual o nome do condutor? Se conduzisse um carro, o condutor tem que ser você mesmo, né? É o seu nome, você acertou, né? Todo mundo acertou, gente? Todo mundo acertou, colocou o próprio nome? Não é difícil assim pra mim. Não é difícil pra mim. Qual que é o nome do condutor? Onde é que vai sepultar o sobrevivente? Na Espanha ou na França? Sobrevivente morreu. Alguém sepultou? Não, todo mundo viu que era sobrevivente? Ninguém sepultou ninguém, não? Você sepultou? Você sepultou na França ou na Espanha? Tem que esperar morrer porque é verdade. Isso aqui é uma conta de matemática. Na matemática, quem é da área que vai saber. Quem achou 70? Achou? É isso, né? Quando você divide um número por mês, você dobra, e aí então daria 60, somou mais 10, dá 70. Né? Essa já não é a questão só da escuta, né? Essa tem que saber um pouquinho da matemática. 70, que dá 70. Hã? 30 ao meio. Né? Pode ser que o texto esteja escrito errado, né? Mas aqui vai estar 70. É isso. O nosso condutor é Jesus. Talvez até hoje nós não escutamos bem. Nós não escutamos bem as palavras do Cristo. Talvez até hoje nós não tenhamos tido uma compreensão empática com a orientação do Senhor e Mestre. Talvez até agora
a comunicação do Cristo não tenha chegado até nós na forma de poder entender o que é que Ele espera, qual é a vontade dEle em nosso favor. Por isso, talvez nós não tenhamos vivido plenamente até hoje o Evangelho, depois de 2000 anos. Talvez agora nós comecemos a escutar melhor. É um processo, né, gente? Tudo é uma dinâmica, é um processo. A liderança, a comunicação interpessoal, escutar, né? Tudo isso é um grande desafio. Esse trabalho, ele faz parte de um conjunto maior. Nós não temos o tempo suficiente para fazer todo o trabalho. Nós trouxemos aqui um recorte, mas ele tem mais coisa, que dá ideia para nós, tem planejamento, tem lá o toque das trombetas, tem um monte de coisa, para a gente poder ver o seguinte: é urgente nós acreditarmos na nossa intimidade que nós não sabemos exatamente o que tem que ser feito, mas o Evangelho, revelado pela doutrina espírita, esclarecido pela doutrina espírita, iluminado pela doutrina espírita, tem todo o roteiro para nós fazermos e verdadeiramente atingirmos a condição de espíritos melhores, né? O objetivo é esse, é descontrair, ter as brincadeiras, para a gente ver por teste que realmente nós não escutamos mesmo. A gente acha que Moisés ou Noé, acha que sobrevivente tem que ser sepultado, sobreviveu nada, vai morrer, né? Que caiu o avião e morreu todo mundo, né? Então não sobrevive nada, mas sobrevive às vezes. Então a gente faz isso. Mas está tudo certinho. Deixa eu distribuir aqui o texto do escuta, porque é um texto, né? Distribui para nosso favor. Enquanto distribui, eu vou agradecendo a atenção de vocês, agradecendo esse momento, né, de conversa, de aspectos que nos ajudam a pensar nós mesmos diante do cenário da vida. E vamos pedir a Deus que abençoe a cada qual, abençoe cada um na sua caminhada. Nós vamos para o intervalo daqui, agora, assim que acabar aqui, a Maria Bel vai falar, e aí volta e a Nelma vai fazer a conclusão, ela vai trazer outros aspectos. E a Nelma vai fazer mais sério um pouquinho, eu fico brincando, e ela vai fazer mais sério.